Nós estamos hoje aqui para falar sobre esse tema, que é o contrato intermitente de trabalho, um assunto importante e que poucas pessoas têm conhecimento na prática como isso funciona. O nome é difícil de se entender. Trocando em miúdos, esclarecendo em miúdos. Do que se trata esse contrato, Rogério? O contrato de trabalho intermitente nada mais é por intervalo. Intermitente é aquele que acontece em intervalos separados, né? É muito comum eu escutar esse termo intermitente quando se fala de algum defeito de uma máquina, de um carro. Não dá todo o tempo, mas tem hora que dá. É o chamado defeito intermitente ou por intervalo. No contrato de trabalho intermitente é esse que acontece em intervalos, acontece de maneira parcelada. Muito bem. Já está em vigor a permissão para esse tipo de contratação? A partir de quando pode acontecer? Não, isso aconteceu ainda no governo Temer, a Lei 13.467, de 2017, previu esse tipo de contrato. Foi feita uma alteração na CLT, né, e o artigo 452 da CLT passou a tratar desse contrato. Qual a importância disso para o dia a dia das pessoas? Veja bem, você que é empresário, às vezes necessita contratar alguém em determinados períodos, mas não durante todo o tempo em que você exerce aquela sua atividade empresarial. Então, vamos imaginar, você tem uma churrascaria, mas aos finais de semana aumenta o fluxo de consumidores. Então, você vai ter que aumentar o número de funcionários, mas só vai aumentar naquele período específico. Então, a lei previu a existência desse contrato de trabalho por intervalo, onde o trabalhador tem os mesmos direitos do trabalhador normal, resguardada a proporcionalidade do tempo trabalhado. Ou seja, como ele vai trabalhar em períodos não iguais ao trabalhador do contrato de trabalho convencional, ele vai ser remunerado proporcionalmente ao período trabalhado. E aí com todas as garantias, FGTS, férias, tudo isso é pago proporcionalmente ao final de cada jornada de trabalho. Ô, Rogério, a carteira é assinada durante esse período ou é um contrato formal? Ou já inclui também a assinatura de carteira também por esse período de trabalho? A carteira é assinada normalmente na modalidade de contrato de trabalho intermitente. Então, o trabalhador tem as mesmas garantias e é possível que ele trabalhe para várias pessoas ou para várias empresas nessa modalidade. Seria um freelance? É quase como um freelancer, na verdade, exatamente. E, inclusive, o trabalhador tem o direito de recusar um convite para trabalhar em determinados períodos. Vamos imaginar. Você está com um contrato de trabalho intermitente com um determinado empregador e ele te chama para trabalhar no próximo mês, na próxima semana, no próximo final de semana. O trabalhador pode recusar. Não vou poder ir agora, eu tenho isso para fazer. Não, isso não é quebra de contrato. É um direito que é assegurado a ele de recusar aquela oferta. Muito bom. Também, mesmo sendo por um curto período de tempo, acontece a contribuição para o INSS da mesma forma? Da mesma forma. Ele tem todos os direitos. A questão que a gente só tem que deixar claro é que sempre é proporcional às horas e ao período trabalhado. Mas isso dá uma flexibilidade para o patrão, para o trabalhador, que pode trabalhar para diversas pessoas ao mesmo tempo, para diversos empregadores, e diminui a questão da informalidade. Isso facilita com que o trabalhador ele possa exercer a sua atividade para vários empregadores e garantindo ainda os direitos trabalhistas e, como você bem colocou, a questão da seguridade social. Ô, Rogério, me veio aqui agora, mas de repente nós sabemos que hoje contratar alguém nos trâmites normais é muito trabalhoso, é imposto, é muita burocracia e talvez as empresas possam optar mais por esse tipo de contratação. Por exemplo, ao invés de contratar Rogério para trabalhar para mim um mês como funcionário normal, eu posso contratar Rogério por períodos. Você acha que não é uma forma que as empresas podem usar de driblar toda essa burocracia e segurar o funcionário? Veja bem, o intuito da legislação é exatamente flexibilizar as relações de trabalho. A gente vê em países chamados países de primeiro mundo que nem direito trabalhista existe, ou seja, você trabalha
e é remunerado pelas horas trabalhadas. Claro que a remuneração lá é bem maior do que a nossa. Isso faz com que as pessoas possam adequar o seu dia a dia à necessidade de trabalho e à sua necessidade econômica, assim como as empresas também fazem. Então, essa modalidade de trabalho, o trabalho contrato de trabalho intermitente, permite exatamente isso, a flexibilização dessa situação para que, dentro da formalidade, o trabalhador possa exercer a sua atividade de maneira a trabalhar em períodos que se adequem às suas condições e às necessidades da empresa. Muito bom, bem interessante. Nós estamos conversando com o advogado Rogério Oliveira, no quadro Direitos e Deveres, aqui no programa Diário News. Esse tipo de contratação, você acredita que facilita hoje a questão do alto índice de desemprego que tem no Brasil? Você acredita que é uma forma de minimizar essa situação? Exatamente. A reforma que foi feita na CLT para a inclusão do contrato de trabalho intermitente é exatamente com o intuito de diminuir a informalidade, de aumentar a possibilidade da geração de emprego e verificando a necessidade da sociedade naquele momento, porque muitas vezes as pessoas veem só o lado mais fraco, vamos chamar assim, só o trabalhador. Não, mas o trabalhador vai ficar em prejuízo, porque se ele fosse trabalhar as 40 horas ou 44 horas semanais e receber um salário maior, tal. Mas esse mesmo trabalhador, ele pode prestar serviço para 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Então, na verdade, isso é uma possibilidade de aumentar, de expandir o mercado de trabalho. E para o empregador, se ele não tem a necessidade de uma pessoa que trabalhe 40 horas ou 44 horas semanais para ele durante todo o mês, ele também vai ter um ganho, porque ele não precisa desembolsar o valor referente a todo um período de trabalho, quando, na verdade, ele vai pagar proporcionalmente. Sempre assegurando que essa proporcionalidade ela deva ser garantida em relação ao salário da categoria ou ao salário mínimo quando aplicado àquele trabalhador. Muito bem. Dependendo do tempo de contratação desse profissional, ele vai ter direito também a outras questões, por exemplo, férias, FGTS, 13º, as licenças. Ele inclui tudo isso, mesmo sendo um contrato mais curtinho, mas... Inclui tudo isso. Inclusive, no período de férias, que a aquisição se dá a cada 12 meses trabalhado, ainda que de maneira intermitente, o trabalhador, o empregador, ele não pode convocar aquele funcionário para trabalhar naquele período, certo? Mas o que também a gente tem que deixar claro, que ainda que haja o pagamento dessas verbas, a que todos os funcionários têm direito, a que todos os trabalhadores têm direito, essas verbas são pagas proporcionalmente a cada período trabalhado. A pessoa trabalhou uma semana, o empregador não vai mais precisar dele naquele período, então paga o salário correspondente às horas trabalhadas e as verbas proporcionais. Férias, 13º, FGTS, tudo proporcionalmente já está ali. Então, é uma segurança para o trabalhador e é uma segurança para o empresário, que amanhã, depois, não pode ser cobrado judicialmente, porque se ele tiver realmente os comprovantes de pagamento, está tudo quitado. Quem pode contratar esses profissionais por período intermitente? Basicamente todos. A exceção são os aeroviários. A categoria de aeroviários, elas não podem ser objeto de contrato intermitente, mas... Fora isso, a lei permite toda e qualquer contratação por trabalho intermitente. Como deve ser feito? Você, como advogado, como você nos apresenta agora a forma correta desse tipo de contratação? Quais são os caminhos? Na verdade, é bom procurar um profissional especializado, de preferência um advogado da confiança do empregador, para que ele faça um contrato de trabalho intermitente. É necessária a assinatura da carteira e é necessária a existência de um contrato escrito. Não se presume a existência de um contrato de trabalho intermitente. Ao revés, se presume a existência de um contrato de trabalho tradicional. Portanto, aquele empregador que necessita de um serviço de um trabalhador de maneira intermitente, ele deve ter um contrato escrito nos moldes da legislação.
existe um período mínimo de contratação para essa jornada intermitente? Não, não existe período mínimo. Eu posso contratar um profissional para trabalhar só 1 hora? Então, Pode, não existe. E veja 1 hora bem, como trabalhar o dia todo? e veja bem, nós temos, você tocou num ponto interessante, nós temos, além do contrato de trabalho intermitente, nós temos também um contrato de trabalho por tempo parcial. São duas modalidades diferentes. O por tempo parcial eu posso contratar por hora, mas ele vai continuar prestando serviço para mim durante todo o mês trabalhado, tá entendendo? Não, vou precisar de um trabalhador que trabalhe 2 horas para mim por mês, por semana. Bom, então aquele trabalhador, ele vai ser contratado nos moldes, vamos chamar assim, tradicionais, mas por tempo parcial de trabalho. O contrato intermitente é diferente. É um contrato em que eu posso requerer que o trabalhador trabalhe durante um dia, um mês, uma semana e fique um período sem estar à minha disposição. Então, tá. Tem uma pergunta aqui. A professora está mandando. Pode concluir, Rogério. Desculpe. Então, existe essa diferença entre o contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho por tempo parcial. Muito bem. Inclusive, o pessoal que está nos acompanhando, dependendo dos assuntos que são abordados, vocês podem também mandar suas perguntas, né, para tirar dúvidas aqui com o... sim, legal. Tá bom, então. Então, Rogério, muito obrigado pela sua participação. Se você sentir que o assunto ele vale mais um programa, fique à vontade para na próxima terça-feira que você for participar, trazer mais uma abordagem sobre esse assunto que é bem interessante. Tem algo mais que você queira trazer de importância desse assunto agora? Conrado, eu que agradeço o tempo, o espaço reservado para nós trazermos um assunto que é importante para a sociedade. E eu queria só esclarecer que, desde a criação desse tipo de contrato, existem pesquisas a nível Brasil, não pesquisas a nível local, a gente não tem ainda essa informação, mas a nível Brasil, que de 2017 para 2019, alguns setores da economia que contrataram funcionários novos para exercer as atividades, uma boa parte foi através do contrato de trabalho intermitente. Existem setores que os novos contratos equivaleram, inclusive, a 41% dos novos contratos. Outros setores da economia, 25%, 15%. Então, isso varia de acordo com o tipo de setor da economia. Mas, como disse, é uma importante ferramenta para flexibilizar as relações de trabalho no nosso país.